Olá, querido, paz seja contigo. Pastor Adriano Moreira, tendo o privilégio de caminhar com você no curso de pregação expositiva. E nesta nossa primeira aula, queremos dar uma noção abrangente, uma noção geral sobre pregação. Quando nós falamos de pregação, nós estamos falando daquela área da teologia que tem a ver com a homilética, que tem a ver com a arte de pregar. Mas nessa primeira aula aqui eu quero, de um modo introdutório, deixar você um pouco aberto na noção, na compreensão da pregação, apesar de que o nosso curso especificamente tratará de pregação expositiva. Mas é importante entender que a pregação, ela é uma característica muito peculiar do movimento chamado cristianismo, ou movimento religioso chamado cristianismo, ou da igreja, como você queira. Porque quando nós falamos de outras religiões, como o judaísmo, ou quando nós até falamos de outros segmentos, nenhum deles se caracterizou tão bem com a pregação do que a igreja, do que o próprio evangelho, ou como nós chamamos historicamente, o cristianismo. Quando nós abrimos os livros do Novo Testamento, principalmente os evangelhos, nós encontramos Jesus já começando com essa característica principal, quando ele diz que todos que o ouviram naquela hora se arrependessem, crescem no evangelho, porque ele já estava anunciando a chegada do reino de Deus. Então, portanto, quando nós falamos de pregação, nós estamos falando de algo que é muito característico, especificamente característico do cristianismo, ou da igreja, ou da pregação do evangelho. É muito importante também entendermos que nem a religião judaica, ou o judaísmo, ela teve a pregação com essa característica da pregação. Porque, por exemplo, quando se abre o Antigo Testamento, você lá encontra os profetas. Os profetas no Antigo Testamento tinham um pouco dessa característica. Porém, a especialidade, ou aquilo que era mais específico no ministério profético, é quando eles tinham que anunciar a mensagem de Deus relacionada à conduta do povo, dos reis, dos sacerdotes e do povo como um todo. Mas nada que pudesse ser entendido como pregação, boas novas, declaração da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, do caráter de Deus. Nem a filosofia grega também, onde surgiram grandes oradores, teve também essa característica tão peculiar como o evangelho, como a igreja, como o cristianismo tem. Outra coisa importante a ser assim ressaltada nessa nossa aula de introdução é que a pregação ela ocupou o lugar principal no ministério de Jesus. Um dos textos que nos ajuda a entender isso é o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 16 até o verso 21, onde o texto vai narrar que Jesus está na sinagoga, na cidade de Nazaré, e lá ele pega o livro do profeta Isaías, que está narrando aquilo que está lá no capítulo 61, versos 1 e 2 e o 3 de Isaías, e ele chega a dizer, após ler esse texto, que naquele dia estava se cumprindo aquela profecia, porque ele era o Messias, ele era aquele a quem o texto e a profecia de Isaías havia profetizado e falado. E o texto vai dizer que é a partir daí que Jesus começa a pregar, começa a curar e começa a libertar a todos os lugares por quanto ele passou e a todos aqueles que o encontraram na caminhada no seu ministério de 3 anos e meio. Então a pregação, ela ocupou o lugar central no ministério de Jesus, porque até quando Jesus curava, até quando Jesus libertava, até quando Jesus fazia milagres, ele sempre estava num contexto de pregação. Aos curados, aos ressuscitados, aos libertados, sempre havia uma mensagem a ser pregada, a ser proferida, a ser proclamada. Então, a pregação, ela ocupa um lugar principal no ministério de Jesus. E é muito importante dizer que Jesus nos ensina algo fundamental sobre a pregação.
Porque, segundo Jesus, a pregação, ela tem que ser um estímulo à mente do ouvinte. Ou seja, quando se prega, se precisa ter a noção de que a pregação tem uma função principal: estimular a mente de quem está ouvindo, de quem está recebendo aquela mensagem. E para que, a partir desse estímulo, essa pessoa possa ver, essa pessoa possa sentir, essa pessoa possa avaliar aquilo que está sendo pregado, para que então ela tome a decisão precisa e necessária relacionada à mensagem que lhe está sendo transmitida. Então, pregação, ela tem um propósito principal, de fato, fazer com que todos os ouvintes possam enxergar aquilo que está sendo ministrado, possam perceber, discernir aquilo que está sendo ministrado, possam avaliar aquilo que está sendo ministrado, para que então, a partir daquela informação, daquela pregação, daquela proclamação, ela possa então tomar a decisão. E é importante dizer que até o não tomar decisões já é uma tomada de decisão. Por isso, nesta aula introdutória, queremos que você entenda que esse é o caminho pelo qual nós vamos percorrer, falando mais especificamente da pregação expositiva, mas é importante você ter essa visão mais abrangente, uma visão geral, uma visão mais objetiva também, dessa questão da pregação, da necessidade da pregação, da característica da pregação e dela ser algo pelo qual o cristianismo, a igreja e o evangelho tem uma característica muito específica. Então, portanto, na próxima aula nós vamos prosseguir dando uma definição mais precisa de pregação e pregação expositiva. Até a próxima, assim querendo Deus.